Hoje nós vamos ver uma mensagem pelo Espírito de Emmanuel, de Chico Xavier, livro Fonte Viva. Destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo, Romanos, capítulo 6, 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras, os sentimentos de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufocando as virtudes nascentes nos companheiros da jornada e adquire débito pesado para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta das lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentação improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos, estacionar, imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram, porque seguir, conhecer Jesus Cristo em espírito é viver longe dele, e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez. Vamos elevar nosso pensamento na certeza de que Jesus nos ama. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para o estudo da tua mensagem. Agradecidos por essa oportunidade, pedimos ainda mais proteção para todos nós que estamos aqui, os nossos familiares, todos aqueles que gostariam de estar presentes no momento da libera. Essa luz alcance todos os lares necessitados, tanto no amparo material quanto no amparo espiritual. Que essas boas vibrações, os amigos espirituais aqui presentes possam auxiliar o nosso expositor da notícia do trabalho. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. Hoje a gente está recebendo o Robson, que a gente não conhece. Robson de Souza, lá da FEAB, Fundação Espírita Aurélio Braga Esteves. E ele trouxe o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Licença, Ele é mais conhecido Porque eu gerava minha voz. moeda de tostão. meu tostado. Boa noite a todos. Boa noite. Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Que assim seja. Assim O seja. tema de hoje, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Que o céu ajuda-te e o céu te ajudará. É um subitem do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo está intitulado Buscai e Achareis. E Kardec, então, ele vai no Evangelho de Mateus,
pega no versículo 7, no capítulo 7, até o versículo, no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11, e disserta sobre essa questão. Então, a proposta da noite de hoje é nós estudarmos esse assunto. Bom, eu vou fazer uma leitura e depois nós conversamos. Essa leitura é só para relembrar, porque nós estamos sempre, né, vendo, revendo, e ainda a gente infelizmente continua errando. Não que nós temos uma tendência, né, que nós não tenhamos como nos livrar dela. É uma situação em que a gente se deixa levar pelas coisas materiais. Porque o que é nosso destino, que não vai mudar, né, que é uma verdade absoluta, é que nós seremos escritos perfeitos. Então, essa questão, né, de dificuldade nossa material, ela vai passar com o tempo, mas depende do nosso esforço. Então ele diz, né, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Aí ele continua. Também qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, vos dará verdadeiros bens àqueles que vos pedem? Como eu disse, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o versículo 11. O que Jesus diz para a gente aqui? Para a gente trazer nos dias de hoje. Já que nós somos espíritas, né, estamos estudando a doutrina espírita, nós adentramos essa casa. Nós buscamos essa casa de alguma forma com algum propósito. Algumas pessoas procuram com propósito material, mas todo mundo procura com propósito espiritual. Adentramos a casa, né, para buscar alguma coisa. E nós vamos encontrar essa coisa. O que nós íamos buscar? Não precisam responder. A gente começa a pensar, o que nós íamos buscar no centro espírita? O que nós vamos buscar em algum lugar quando estamos precisando de emprego? O que nós vamos buscar numa casa de um vizinho quando nós batemos a porta dele? Quando nós buscamos, nós encontramos. Quando nós pedimos, nós recebemos. Então é necessário que a gente consiga discernir, né, o que é que nós estamos querendo, o que é que nós estamos buscando, procurando, o que é que nós estamos pedindo, o que nós vamos receber. Se for uma coisa ruim, nós vamos passar por situações mais difíceis. Se for algo de bom, nós vamos passar por situações mais confortáveis. Mas esse algo que nós buscamos é algo material ou é algo espiritual? Algo material no sentido de que vai ficar aqui, né, quando nós fizermos a passagem para o mundo espiritual. Então, aquilo que é material vai ficar, mas é necessário que a gente faça uso daquilo que é material. Por quê? Nós vivemos no mundo material. Nós estamos revestidos, né, de um corpo de carne, um corpo de Deus. Então é necessário que a gente cuide desse corpo e que a gente viva as coisas no mundo sem sermos do mundo. Então as dificuldades que a gente ainda tem, nós não devemos nos deixar, né, em situações que a gente vai cair em tentações. A leitura, né, do Fonte Viva, Emmanuel fala sobre o desperdício do trabalho, a oportunidade que nós temos de fazer algo de bom, o que a gente deixa de fazer.
ou coisas que a gente acaba fazendo ruim, deixando de fazer algo de bom que poderia ser feito. Então Jesus, ele fala, olha, pode procurar, né? Procura, você vai encontrar. Bate, né, na porta, pede ajuda, você vai receber. Por quê? Porque sempre que nós elevamos as nossas vibrações ao alto, né, ao mundo espiritual, às esferas superiores, nós nos colocamos em condições de receber ajuda, de receber auxílio. Mas os espíritos não vão carregar a gente no corpo. Jesus não vai carregar a gente. Jesus não foi crucificado para a gente continuar fazendo coisa errada. Ele foi crucificado ou deixou-se crucificar para que a gente pudesse entender, compreender que nós temos que dar mais valor para a nossa vida, existência, como espírito imortais que somos, do que como espírito encarnado ou só corpo físico. Ele continua aqui dizendo, qual filho que pede, ou melhor, qual pai que o filho pede a ele um pão e esse pai dá ao filho uma pedra? Jesus usa algo simples. O trigo, né, que era um alimento comum daquele povo, naquela cultura, não tinha muitos experimentos, muitas invenções ou criações, melhor dizendo, na culinária. Então, do trigo fazia-se o pão, e o pão ácido, né? Era aquele pão sem assar, ou às vezes até sem o fermento. Mas o que ele usa também? Usa a pedra. A pedra, nós sempre tivemos a pedra, sempre vamos ter pedra no planeta. Mas o pão, nós agora comemos o quê? Bolo, né? Comemos um monte de coisa que é feito do trigo. E tem gente que não pode comer trigo. Ele usa essa situação. Então, qual pai aqui no planeta, ou mãe, dá ao filho que está com fome, né, uma pedra para ele comer? E ele continua. Qual pai aqui na Terra, ou mãe, ou responsável por uma criança que pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? O peixe, então, que é um alimento comum, né? Era um alimento comum daquele povo, e ele usa, né, esses dois itens, né, o pão e o peixe, e ele usa também, né, a pedra e a serpente. A pedra são as dificuldades, mas e a questão da serpente? Eu comecei a estudar a doutrina espírita em 1995. Antes, eu concordava com o ditado que eu vou falar aqui. A serpente, ela não rasteja? Tem um ditado que diz assim: Deus não dá asa à cobra, porque senão ela ficaria no nosso pescoço. O ditado era esse. Só que o que acontece? Sereia também arrasta. Não entendi? Sereia também arrasta. Isso. Porque ela não tem perna, né? Tem peixe. Isso. Então, o que acontece? A serpente, ela tem veneno porque o ser humano ainda não tem condições de lidar com uma espécie que se rasteja, que é uma condição humilhante. Então a cobra tem veneno, por quê? Para que a gente tenha o receio do acidente. Então, eu não quero me encontrar com uma serpente. E qual pessoa, né? Dá para a gente, às vezes, até contar no dia, daqui pelo menos dá para contar no dia. Se tem alguém aqui que tem coragem de olhar uma cobra de perto e perceber na cabeça se é quadrada ou se é triangular, se tem os olhos puxadinhos, se é redondo, né? Para ver se ela tem veneno, se ela é venenosa ou não. E eu não faço. Então nós temos esse receio, né? Do nosso instinto de sobrevivência de não nos aproximarmos ou brincarmos com a cobra. Não é porque
o animal tem que passar por essa situação, né, de evolução, rastejando, que Deus ia deixar ela sem essa proteção do veneno. Ou deixar ele, né, esse animal, ou ela, a serpente. Né? Então nós é que não estamos ainda em condições de lidar com a situação. Mas vejamos bem, nós não fazemos isso. Mas o que nós fazemos, de uma forma geral? Aquele que não teve muito carinho quando era infância, o que ele faz? Ele quer super proteger o seu filho. Aquele que tem menos filho, então ele concentra mais ainda naquele único filho. Ou naqueles 2, 3. Mas se a pessoa não teve muito conforto na infância, eu, por exemplo, carregava água, né, na lata. Não era nem balde, era na lata. Buscava na mina. Consequentemente, eu tomava banho de canequinha na bacia. Né? Aí saiu o ditado aí, né? Você tem que tomar banho na minha água para você ficar mais atento, né? Mais esperto, ter mais conhecimento, e assim vai. Bom, então, hoje, eu abro a torneira na minha casa e sai água. Tem casas aí, tem lugares, tem hotéis que você abre a torneira no quarto e sai até água quente. E nós tomamos banho de chuveiro com água quente. Então, o que nós pensamos? Olha, o que eu não tive e eu quero dar para o meu filho? Até aí tudo bem. Eu vou dar para o meu filho o quê? O que eu vou dar para o meu filho vai ser bom para ele no sentido espiritual ou vai ser bom para ele só no sentido material? Então, meu filho me pede, por exemplo, um tênis da moda. Para mim comprar o tênis da moda, eu tenho que me endividar. Se eu me endividar comprando um tênis da moda, o tênis vai acabar e talvez eu não tenha acabado de pagar aquele tênis. Eu vou ter condições de dar outro tênis da moda para o meu filho? Não. Eu vou estar ensinando meu filho a ter controle financeiro? Porque quando eu não conseguir comprar um outro tênis, né, um outro tênis da moda para o meu filho ou para a minha filha, o que vai acontecer? Eu vou ficar aflito. Eu já vou estar numa situação aflitiva de ter a conta para pagar. E depois vou ficar mais aflito porque eu não vou ter condições de dar outro, não vou ter condições de manter. Então, se eu tiver condições de manter um padrão de vida, eu vou fazer. Mas se eu não tiver, eu não devo fazer. Eu devo fazer aquilo que eu tenho condições, né? Dar o passo conforme as nossas pernas. Porque eu não posso tirar os 2 pés do chão. Então, para mim dar o passo, eu deixo um outro firme, adianto, deixo firme, adianto outro passo. Eu fazendo isso, eu vou estar educando o espírito. Não só ensinando o espírito encarnado, mas educando o espírito imortal. Então, se eu não posso ter uma televisão, né, muito sofisticada, que já pegue a internet direto, que eu tenha outra mais simples. Se eu não posso ter uma muito grande, eu tenho uma menor. Então, se eu faço essas coisas, me preocupo com essas coisas, né, querendo ter aquilo que eu não posso ainda, que eu não devo tentar ter, que eu não vou conseguir pagar, eu vou estar deixando os meus filhos numa situação de má educação. Não só filhos, mas tem pessoas que nos observam, da mesma forma que nós observamos as pessoas. Nós aprendemos com os outros e também outras pessoas aprendem conosco. A diferença de conhecimento com a sabedoria. Um matuto, né, ele pode saber muito mais do que alguém que é muito intelectualizado. Porque nós aprendemos, nós temos a oportunidade de aprender com o erro do outro. Não que o outro tenha que errar, mas no meio em que a gente está colocado, essa oportunidade, ela está sempre de uma forma rotineira. Então, a palavra que fugiu no início do estudo é determinismo. Nós não estamos determinados a errar na matéria, mas sim a acertar.
Agora, quando esse acertar, depende do nosso uso do livre-arbítrio. Então, esse uso do livre-arbítrio vai ser bom ou ruim de acordo com aquela situação. É bom para mim como espírito imortal ou não é? É bom para os meus filhos como espírito imortal a educação que eu dou, para as pessoas que me circundam, que sabem da minha vida. É bom para eles também, como espíritos imortais? Então, às vezes nós erramos, porque a gente quer fazer aquilo que nós não tínhamos e fazemos de uma forma errada. Então eu vou dar ao meu filho um monte de coisa que eu não tive quando estava na infância, vou deixar ele egoísta. Vou encher de mimo demais, vou deixar ele cheio de melindres. O Chico não passou pelas dificuldades, né, de ficar sem a mãe logo cedo, sofrer com a madrinha, né? O próprio Haroldo também conta de ser adotado, de ser adotivo, e não dava certo. Eu não sei se foi na 8ª ou na 10ª vez que ele encaixou direitinho na família. Então esse sofrimento foi para quê? Fortalecer o espírito para que ele chegasse na situação que ele está, né, ainda encarnado, e sofrer as críticas que sofre. Às vezes, né, as críticas são até, nos levam até a pensar, a raciocinar se estão corretas ou não. Mas eu, no lugar dele, o que eu faria? Eu, como espírita, o que eu devo fazer? A doutrina espírita não fala para mim ficar em cima do muro. Porque se eu ficar em cima do muro, significa o quê? Né? Esse ditado significa o quê? Eu não me envolver. Mas se eu estou ali, se eu estou vendo, se eu sou questionado, então eu devo me posicionar, porque eu sou responsável se eu for omisso. Eu sou responsável pelo mal que decorra dessa omissão. Então esses espíritos, né, quando reencarnam e passam por essa dificuldade, é porque eles vão, né, se fortificando para mais adiante na vida corpórea, ainda encarnado, eles sofrerem as situações que estão sofrendo sem ser vulneráveis. Se eu não ensinar, né, a criatura que ela deve caminhar, dar os passos dela de acordo com as possibilidades dela, e eu ficar fazendo tudo por ela, não vai aprender. Aí Jesus diz assim, nós tentamos acertar, nós temos, né, dificuldades. Aí na tradução está escrito aqui maus com U ainda, né? Esse maus aqui de maldade. Mas não é isso que Jesus diz. Porque se ele dissesse isso, estaria nos condenando à infelicidade, à imperfeição. Por causa da dificuldade, né, da pobreza de linguagem, da pobreza daquele idioma, né, do aramaico, também do hebraico, também, né, do grego, as traduções, às vezes uma palavra servia para vários significados. Tinha vários significados. Aí na tradução vem mal. Mas o que nós entendemos aqui? Que esse mal é no sentido de não ter conhecimento. Então nós que não temos o conhecimento bastante, não temos a experiência bastante, não desenvolvemos o que a gente tinha ou tem que desenvolver ainda, nós fazemos o melhor para os nossos filhos de acordo com a nossa visão, não de acordo com aquilo que é correto. Aí ele fala, se nós queremos o melhor para os nossos filhos, erramos, mas queremos o melhor. Imagina vosso Pai que está no céu. Com qual possibilidade ele tem de mensurar e saber o que vai nos dar? Mas nós temos certeza que ele vai nos dar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente merece, mas não só dessa forma, mas sim de acordo com a sua misericórdia. Então, Deus, nosso Pai Criador, nos dá o que? Oportunidades para que a gente cresça. Não é punição,
Então, ter problema na coluna não é punição. A dor é natural. Mas o sofrimento, né, ele vai ser conforme o quê? A resignação do indivíduo e conforme a sua colocação naquela situação, o seu posicionamento. Então, para a gente continuar aqui, o que Kardec traz para a gente ainda? Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Análoga significa que pode ser comparada a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Por conseguinte, da lei do progresso. O progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, Jesus deixa claro para a gente que nós devemos buscar, né, e procurar e pedir as coisas que vão nos trazer o quê? Aprendizado espiritual. E nós vamos receber. Por quê? Ele nos convoca à ação. Eu ficar parado, ficar pedindo que as coisas caiam do céu, não vai cair. Quem aqui vai perdoar alguém se não passar por situações em que ele tem a necessidade de perdoar? A capacidade de perdoar não cai do céu. A capacidade de humildade não cai do céu. Nenhuma virtude cai do céu. Ela está dentro. Ela é inerente ao ser humano. Então, ela é inerente ao espírito e acompanha o espírito. Ele vai desenvolvendo essas potencialidades. Como é que eu vou ser mais paciente? Acontecendo situações em que eu consiga desenvolver a paciência. É diferente da instrução. Porque a instrução, o que a gente está fazendo aqui, a gente está estudando. Nós estamos estudando. Mas lá fora, ou aqui dentro também na casa, pode acontecer situações de nós provarmos ou passarmos por experiência que vai nos dar o quê? Condições de crescimento espiritual. E esse crescimento só vai vir através do esforço, do trabalho. O que é trabalho, de acordo com a definição espírita? Não é ação no bem? Tudo que a gente faz que vai gerar um bem é trabalho. Mas quando eu vou fazer alguma coisa para gerar um bem lá na frente, e isso que eu faço, o meio que eu faço é ruim, pode ser ético. Se ele for imoral, não compensa. É que o fim, a finalidade, não justifica os meios. Então eu quero ser presidente, né, do Centro Espírita Jerônimo Mendonça. É centro mesmo, é casa? É centro, né? Então eu quero ser presidente do Centro Espírita Jerônimo Mendonça. Aí eu vou, começo a fazer uma panelinha para né, poder fazer aquela imagem boa de quem está na presidência. Vou me colocando numa situação de que eu seja melhor do que os outros. E assim vai. Vou formando um grupinho até conseguir. Ser presidente de uma casa espírita não é para qualquer um. Ser presidente de uma casa espírita, ou dirigente de uma casa espírita, tem que ser uma pessoa que vai se doar realmente para a causa. São muitas atribuições além da remunerada. Nós pagamos para trabalhar na doutrina espírita, no movimento espírita. Então, se o indivíduo se prepara de uma forma correta, ele chega à presidência do centro, ele está amparado pelos benfeitores espirituais. Mas se ele usa de meios escusos para ser presidente, que é algo bom, né? Dirigir uma casa para crescimento espiritual, se o indivíduo souber aproveitar, o que vai acontecer? Ele vai perder o mérito da ação. Então, se eu quero ajudar pessoas que vêm pedir ajuda na casa, eu ajudo as pessoas que vêm pedir ajuda na casa, mas faço mal às pessoas que trabalham na casa. Eu ajudo as pessoas na rua que eu não conheço,
mas eu faço mal para quem mora comigo, para quem, né, é meu irmão de sangue, pai, mãe, filhos, vizinho. Então não adianta eu fazer coisas, né, visando algo de bom lá na frente, mas com artifícios negativos. Essa situação do trabalho nos leva a desenvolver o quê? A inteligência. Por quê? No princípio, a humanidade, ela, né, foi desenvolvendo o quê? A situação de instinto e desenvolvendo as situações de sensibilidade. Para aqueles primórdios ali da inteligência chegar à razão. O que o homem lá atrás se preocupava no seu princípio aqui no planeta? Se proteger, né, das intempéries do clima, se proteger contra os inimigos ou de animais ferozes e de procriar. Essa era a ideia lá nos primórdios, que se iguala aos animais, que procuram se defender por instinto, procuram se alimentar também, o ser humano também, lá no início, procuram procriar, mas o ser humano tem uma diferença em relação aos animais. A capacidade de raciocínio nos dá o quê? Entender que nós podemos mais. Se nós podemos mais, nós criamos, ou co-criamos. Se nós co-criamos, nós começamos o quê? Olha, descubro que se eu arrastar uma pedra na outra, sai faísca. Descubro que se eu pegar uma pedra, né, que tenha corte, eu vou conseguir fazer ferramenta. Ou melhor, vai ser uma ferramenta que eu vou conseguir fazer armas, lança, flechas. Então o ser humano vem com essa diferença de querer o quê? Algo de melhor. Então, foi morar em caverna e depois começou a migrar. Essas migrações, né, foi levando a uma situação do indivíduo ter que construir o quê? Tendas. E aí foi se desenvolvendo as moradias. Nós percebemos a chuva, né, no início. Teve goteira? Porque o ser humano chegou a condições de quê? Aprender a cobrir a sua casa. Nós temos água encanada na nossa casa. Por quê? Porque o ser humano conseguiu desenvolver essa tecnologia. Que, a meu ver, vale muito mais do que o celular. Quem imaginava que lá atrás, né, há 200 anos atrás, ia existir o carro, o automóvel? Quem poderia imaginar, há 35 anos atrás, mais ou menos, que nós poderíamos falar no celularzinho pequenininho com uma pessoa do outro lado do planeta e vendo numa velocidade aí de décimos de segundo? Quem poderia imaginar? Né, tia Rita? A gente pega o celular hoje e o celular parece que tem mão, né? Parece que bate na gente. Uma criança pega o celular, ela tem facilidade para mexer. Mas por que isso então? Tudo eu. Por quê? É porque eu sou da tia Rita. Mas por que isso? Né? Por que essa situação? Mas o ser humano, então, ele vem buscando, né, através do trabalho, melhorar o quê? Sua vestimenta, ser uma vestimenta mais leve, de acordo com o clima, de acordo, né, com a temperatura. Ele foi criando e continua criando, passando por situações até de sacrificar animais para ter roupa de couro, até conseguir, né, o sintético. Isso foi através de quê? Erradicação de doenças, através de trabalho. Então nós podemos perceber que só através do trabalho é que nós conseguimos o quê? O progresso. E nós conseguimos um progresso muito, muito adiantado nos últimos tempos, na parte intelectual ou material.
ou tecnológica? Ou não? Ou alguém tem dúvida? Então temos o WhatsApp, né? Temos outras formas de comunicação. Mas vejo um problema na rua, o que eu faço? Filmo aquele problema e lanço no WhatsApp. Tem notícias ruins, pego aquilo, jogo no meio, né, de comunicação. Ficou mais fácil fazer fofoca. Eu não preciso sair de dentro de casa para fazer fofoca. Eu consigo fazer fofoca com um monte de gente de uma vez. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, Uhum. pelo Facebook, né, pelo Instagram, e assim vai. Mas o que acontece? Se nós analisarmos como é feito o uso de uma forma geral dessas coisas, nós vemos o quê? Que a humanidade ainda está muito atrasada. Aquilo que eu vou fazer vai trazer algum progresso? Ou não? Se não for trazer, eu não faço. Agora, se for trazer, seria bom que eu fizesse. É isso que nós temos que aprender a discernir. Então, só através do trabalho nós conseguimos o progresso. A lei do trabalho está aí. Essa diferença nossa dos animais, de querer mais conforto. Então, ao invés de eu vir a pé do Borboleta até aqui, eu vim de automóvel, vim de carro. Para fazer viagens rápidas de um continente ao outro, se faz com avião. Então, essa tecnologia, essa situação material, né, quanto nós temos de conforto, eu recebi no WhatsApp um conforto de sanitário. Ele ajuda a pessoa a sentar e ajuda a pessoa a levantar. Cama, a pessoa senta, a cama levanta os pés da pessoa, a pessoa deita. Quem tem problema de coluna, é uma coisa assim incrível. Colocações, né, de suporte para a pessoa poder se locomover em casa. Ela consegue mudar o suporte de forma rápida. Claro que as paredes têm que ajudar. Então nós vemos situações de conforto que a gente está conseguindo. Por exemplo, tem cadeira de roda elétrica. Que as pessoas ficam andando na cidade, na rua. É um conforto a mais. É claro, a pessoa tem dificuldades, está ali, é paraplégica. É. Mas tem esse conforto para aliviar um pouco. Então, se a gente concentrar naquilo, no corpo físico que é material, a gente sofre. Se concentrar na dificuldade, na dor, na dor de cabeça, na dor nas costas, na dor nas pernas, na dor no joelho, na traição de um amigo, na traição de alguma pessoa qualquer, a gente sofre. Mas a dor, a gente não vai deixar de passar por ela. Porque a dor, ela é o quê? A ferramenta nossa de progresso. Então, se eu sofro algum tipo de traição, eu tenho que aprender a lidar com aquilo para que eu não faça algo de errado. Que Joana de Anjos chama de dar recibo às trevas. Tentar parar o mal por ali mesmo. Então, nós percebemos que a humanidade, né, dessa forma, ela vem se desenvolvendo intelectualmente. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se reprima. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Então, o que ele fala aqui? Através do aprendizado, a nossa moral vai se depurando. Tem coisas, né, que são legais, porque quem fez a lei, moralmente está naquele nível. Por exemplo, legalidade de lei de aborto. Quem, né, esse exemplo do aborto ele é incrível. Por quê? Nós, através do desenvolvimento da tecnologia, nós temos o quê? A capacidade de descobrir o sexo, mas que se o bebê tem, o feto tem uma doença, ou vai ter algum tipo de doença. Com isso, nós conseguimos fazer cirurgias ainda intrauterina. Mas a mãe poder escolher ou não matar aquele feto, se tem vida, porque viu
no aparelho ali que a criança vai ter defeito. Então, tecnologicamente, nós conseguimos chegar o quê? Numa situação em que a gente sabe se o filho vai nascer perfeito ou se ele vai nascer, por exemplo, com síndrome de Down. Mas por quê? Porque Deus sabe que nós temos as condições de lidar com essa situação. Nós combinamos do lado de lá, antes de nascer. Mas aí o que nós fazemos? Aqui a gente se deixa levar pelas coisas materiais. Só vê o ponto negativo, não vê o ponto positivo. E quem tem na família sabe que tem muito aprendizado. Crianças, principalmente com essa dificuldade da síndrome de Down. Aí ele fala, né, que essa inteligência vai ajudar o quê? Com que se adiante o espírito. Aí alguma pessoa pode falar assim, tudo bem, mas tem gente, principalmente indo em cidadezinhas pequenas, tem pessoas muito simples, mas que conseguem fazer coisas que nós não vemos no centro de uma forma geral, aqui em Juiz de Fora, realizando curas, por exemplo. Aí a gente fala assim, a pessoa não sabe nem ler direito. Como é que ela vai pegar o livro dos Espíritos, ou pegar a Gênesis, como é que vai fazer? Mas ela consegue fazer um monte de coisa, a pessoa afirma. Então, se ela consegue fazer e ela não sabe, então também não precisa estudar. Olha a falta de raciocínio. Se ela faz, se ela sabe, é porque ela já, né? Se ela sabe não, se ela consegue curar, mas não demonstra capacidade de intelectualidade, ela demonstra sabedoria. Por quê? Ela já adquiriu essa intelectualidade em encarnações anteriores. Hoje ela só está o quê? Colocando para fora aquilo que ela já desenvolveu. E se a gente for achar desculpa, né? Querer essa desculpa, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar. E o planeta vai evoluindo. Então ele fala, após o alimento material é preciso o alimento espiritual. Por isso surge no início das religiões, por isso nós estamos aqui. Se nós nos alimentamos materialmente, é necessário que a gente se alimente espiritualmente. A dualidade do si, né? Então ele termina aqui. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E ele fala também, imagina se não houvesse reencarnação. O indivíduo nasce, ou melhor, o indivíduo ao nascer, ao criar aquele corpo, Deus cria também a alma naquele momento. Então o indivíduo só encarna uma vez. Ele não reencarna. Se fosse assim, para que serviria o aprendizado? Que é muito pouco numa encarnação só. Mesmo num grupo de pessoas, é muito pouco numa única encarnação. E foge à justiça de Deus. Por quê? O indivíduo que viveu na época da Pedra Lascada, né? Ou viveu há 400 anos atrás, que andava de charrete, carruagem, a cavalo, não tinha condições de leitura, de estudo, e nós recebemos tudo isso hoje. Cadê a justiça de Deus? Se não for pela reencarnação. Então, os Espíritos nos explicam o quê? Pela reencarnação, nós aprendemos, trabalhamos, colocamos em prática aqui, passamos para o mundo espiritual, continuamos aprendendo, trabalhando e voltamos. Tem exceções? Exceções assim, pessoas que vão para o mundo espiritual, não conseguem se adiantar, porque estão revoltados, e aí o que acontece com eles? Eles ficam estagnados. Aí eles vêm e reencarnam, para quê? Para poder se adiantar. E às vezes eles chegam aqui com muita dificuldade, e precisam de auxílio. Mas nós vamos auxiliar de que forma? Quando nós formos uma sociedade. Porque ele não fala aqui, assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Então nós estamos numa civilização tecnológica, mas não numa civilização moral. E ele encerra aqui essa parte. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirido cada vez mais, ele adquire alguma coisa, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização. Então sai da barbárie de querer tomar as coisas à força para a civilização. Respeitar, olha, o meu direito termina quando começa o direito do outro.
Se eu tenho aqui, eu posso dividir com o outro. Se Jesus diz, ó, pedi e obtereis, mais à frente ele vai falar, né, dos lírios do campo que Deus os veste, os pássaros do céu, né? Se Deus provém, por que eu vou me desesperar e não vou dividir aquilo que eu tenho? Aí ele fala, né, que gradualmente nós vamos sair da barbárie e passar para a civilização material. Nós estamos vivendo numa civilização material. E depois da civilização material, nós vamos passar para a civilização moral. Como é que nós vamos entender que chegamos numa civilização moral? Já quando nós não vemos pessoas caídas na rua, quando não vemos pessoas brigando, umas com as outras, às vezes sem motivo, ou com motivo de pouca importância. Às vezes uma coisinha pequena, a pessoa faz uma tempestade, né, com aquela situação. E se nós soubermos lidar com essas dificuldades, sem gerar escândalo, nós vamos vencendo as etapas evolutivas. Então nós vamos desenvolvendo as virtudes em relação às nossas possibilidades, dentro daquilo que Deus nos dá, que são as oportunidades. Primeiro, a oportunidade reencarnatória. E a oportunidade reencarnatória acontece onde? No meio de espíritos em que temos dificuldades e que temos facilidades também. Há exceções? Há exceções. De espíritos, por exemplo, que fogem da vida física, continuam a vida espiritual e eles passam a não ter condições ou merecimento de reencarnar entre espíritos afins do mesmo núcleo familiar. É castigo? Não. É aprendizado. É para o indivíduo aprender, dar valor, para ele sentir falta daquilo que ele se distanciou. E aí ele começa a se valorizar e dar valor para a vida. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, então se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, o que ia acontecer com o nosso corpo? Ele ia atrofiar. E se nos isentasse do trabalho da inteligência, nossa mente se entorpeceria. O que ele está falando aqui? Quando nós engessamos ou enfaixamos, hoje nem engessa, né? Hoje só enfaixa, coitado. Então, quando nós enfaixamos um membro, superior ou inferior, e aí dure por 7 dias, 10 dias, não precisa de mais não. Por exemplo, a mão, nós conseguimos mexer? Não, atrofia. Começa a atrofiar. Braço? Não, começa a atrofiar. Então, se não fizermos o exercício físico, nosso corpo físico vai atrofiar. Se não fizermos o exercício intelectual, nossa intelectualidade vai ficando sem ser exercitada. Aí vem o alemão, o Alzheimer, né? O Alzheimer chega. Mas é a probabilidade dele chegar numa pessoa que estuda, uma pessoa que procura saber mais, que procura se melhorar, que procura trabalhar no bem, ele vai demorar mais para chegar. Alguém pode falar assim, mas tem um karma. Tá, tudo bem. Mas Pedro, né, nos deixa claro que o amor cobre multidão de pecados. Então, não necessariamente nós temos que passar por aquela situação. Por vezes, tenhamos que passar, mas não com sofrimento. Que a medida atravessa, principalmente da nossa resignação. Então, estou numa situação difícil, eu faço o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Tia Rita sabe. A tia Rita sabe um monte de coisa, tá, gente? Uma pessoa doente, acamada, né? Está acamada, ela está doente há muito tempo. Mexe com ela. Ela sente dor. Agora, qual é a reação dela? Pela reação nós sabemos o que ela é, ou o que ela foi. Por exemplo, uma pessoa que costuma xinga a vida inteira. Chega numa situação de dificuldade, de dependência, o que ela vai fazer? Xingar. Se ela não falar, se não sair som, vai ser de pensamento. Vai atrair o quê? Aquilo que já está com ela.
espíritos infelizes. Mas se ela está acostumada a orar, o que vai acontecer? Sempre vai acalmar, sempre vai ter a tranquilidade. Para quê? Enxergar aquela situação. Não teve o PISM, não teve Enem? Não é? Então, ora para o meu sobrinho, o meu fisioterapeuta pediu. Ora para o meu sobrinho, eu falei, vou orar. Ele lembrar das coisas que ele estudou. É a consciência espírita. É a consciência espírita, de ele ficar calmo e lembrar as coisas que ele estudou. Por quê? Os espíritos não vão trazer para a gente as coisas. Não vai, porque senão não precisaria de a gente trabalhar. O que ele fala aqui ainda? Imagina um sábio. O sábio ele teve que estudar. Ele teve que estudar em algum momento, não é? Teve que se esforçar, e aí ele tem o mérito dessa sapiência, naquele sentido que ele estudou. Aquele que desenvolveu virtude também vai ser bom naquela situação. Ele não vai se afligir tanto nessa situação que ele desenvolveu em relação à moral. Agora, imagina uma pessoa miserável, pedindo esmola, né? Querer ficar rico. Pode fazer, mas deve? Não deve. Por quê? Aí a lei de corrigenda, né? Ele vai chegar, vai ter um momento dele ter que passar por uma situação difícil. É punição? Não. É oportunidade de aprendizado. Aí vem o quê? A situação de miserabilidade. Então, se eu olho para o Neivaldo que é rico, eu olho para ele assim, mesmo que ele assim, aí uma pessoa pedinte chega para mim, perto de mim, eu vou olhar assim, vou esnobar? Não. A gente tem que olhar todo mundo com sinceridade, com vontade de que a pessoa se sinta bem ao nos ver. Então, se nós fizermos isso, nós vamos estar bem acompanhados. Aí vai acontecer situação, sempre que eu vejo tal pessoa, enquanto tal pessoa, eu me sinto bem. Ah, porque nós somos espíritos afins. Mas se eu estiver no bem, trabalhando no bem, isso é coisa boa, é positivo. Vai me trazer o quê? Conforto, relaxamento. E eu vou continuar com essa sensação. Eu não vou deixar de sentir, porque eu estou na mesma vibração. Então, imagina se os espíritos trouxessem as coisas para a gente de graça. Será que eu devo trocar de carro? Será que eu devo trocar de casa? Vender minha casa? Vender apartamento? Será que eu devo doar alguma coisa? Imagina se eles têm que vir falar alguma coisa para a gente nesse sentido material. Será que eu tenho que colocar a mesa mediúnica lá? Né? E colocar a mesa para o facilitador vir aqui falar aqui na frente? Vocês perguntaram para os espíritos? Então, deixar os mortos cuidarem de seus mortos. Então, os espíritos, né, eles cuidam das coisas espirituais. Nós cuidamos das coisas do ponto de vista aqui da matéria, mas respeitando o trabalho espiritual. Então, se eu vou pedir um conselho, eu tenho que pedir um conselho o quê? De uma pessoa com mais experiência, encarnada. Não tenho que pedir aquele que está do lado de lá. Porque se ele trouxer uma resposta material, no mínimo ele vai estar brincando comigo. Não é uma resposta verdadeira. Ontem o Pacini foi fazer um estudo para a gente, aí ele fez um comentário que ele tinha pouco tempo na doutrina espírita, mas estava estudando. Não, minto. Ele era de berço espírita, mas não tinha muito conhecimento. Não tinha muito estudo espírita. Mas como ele já estava adulto, já estava estudando, tinha vindo para a gente de fora, aí ele começou a trabalhar no espiritismo e ele foi convidado para ser presidente do centro. Aliás, foi imposto, ele foi imposto. Aí ele foi presidente do centro e também de uma reunião mediúnica. Aí ele dirigindo da reunião mediúnica. Ele dirigindo a reunião mediúnica, ele via que os médiuns soltavam, ele via as comunicações esquisitas. Aí o espírito dava uma orientação lá estranha. Aí o que aconteceu? Ele falou que 3 meses durou. Aí chegou um ponto de chegar ele e mais um companheiro lá, né, fiel, ou procurava ser fiel à doutrina. Os dois se sentaram na mesa, conversaram com os espíritos, falando para eles: olha, está na hora de fechar. Está mais do que na hora de fechar, já era para ter fechado, né?
Primeira vez que ele participou da reunião, ele viu que tinha que fechar. Todo mundo estudar. E foi assim que aconteceu. Foi todo mundo estudar. Então, quando a gente espanta que fecha uma reunião mediúnica, isso é coisa mais normal. É melhor sanar a situação ali do que deixar aquela coisa imoral continuando. Então, não seria justo, né, que uma pessoa que não se esforçasse conseguisse as coisas de mão beijada, enquanto aqueles que se esforçam têm essa dificuldade. Então, por isso que Jesus diz, né? Ele não isenta nós do trabalho. Ele diz para a gente caminhar, procurar, para nós pedirmos, né? E para a gente fazer da melhor forma possível, com sinceridade. Porque não adianta eu pedir sem vontade de querer aquilo que é bom. Porque Deus sabe o que passa no fundo do sentimento de cada um de nós. Para a gente encerrar, sob o ponto de vista moral, daquelas palavras de Jesus, pedi a luz, que a luz clareará vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi força de resistir o mal, e tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e elas virão vos acompanhar, como o anjo de Tobias. Vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças. E as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Obrigado por me ouvir. Jesus nos ampare. Hoje seja. Assim seja. Obrigado, Ronaldo, por essas reflexões que você trouxe para a gente essa noite. Você possa levar o nosso abraço lá apropriado, para os seus familiares. E o ano que vem a gente aguarda você outras vezes, né? Que todos possam voltar na próxima semana. A gente vai ter um estudo com o Marcos Alberto Ferreira, dia 12, né? E alguns outros avisos. Sábado próximo, agora dia 7, tem reunião de associados às 15h30. E no sábado, dia 21, nós vamos ter um estudo sobre passe. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho do assunto, está convidado, tá? Também às 15h30. E o Robson trouxe uma rifa do João de Freitas, né? Se alguém tiver interesse, a rifa é valor de R$5, é uma cesta natalina. Se alguém quiser. Eu vou pedir o Robson então para fazer a prece, no encerramento da fisioterapia. Jesus, nosso irmão divino mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui esta noite. Agradecemos pelo amparo dos benfeitores espirituais. E ainda como pedinte que somos, rogamos para cada um que seja parado das suas dificuldades, a cada um presente fisicamente nessa casa, mas também aqueles que não puderam vir na noite de hoje, e também aqueles aos quais nós temos em pensamento. Os benfeitores espirituais possam visitar cada um aqui representado, levando o nosso Pai um refrigério às dificuldades de cada um. Que o teu amor, que as tuas bênçãos desçam sempre sobre essa casa, fortalecendo os trabalhadores do plano físico e do plano astral.
Rogamos a nossa Mãe Santíssima também, que nos envolva com o seu manto de amor e conserva de Maria, para que resgate de forma tranquila e serena a cada um daqueles que se precipitaram no ouvido do suicídio. Rogamos amparo, solidariedade e força, coragem, sabedoria para cada um de nós, para que saibamos falar a palavra certa na hora certa. Que assim seja. Assim seja.